E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai se aventurar por um tema que, pra mim, é um dos mais intrigantes do mundo da magia. O tema de hoje é daqueles de fritar os miolos, sabe? A gente vai mergulhar a fundo num conceito que desafia tudo que a gente acha que sabe sobre tempo e magia. Já imaginou um mundo onde o tempo simplesmente não existe? É. Tipo assim, de verdade. Pois é, parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas a gente vai explorar um blog que propõe exatamente isso, a inexistência do tempo linear no plano astral. É, de explodir a cabeça. Mas peraí, antes de a gente viajar nesse mundo sem tempo, explica pra galera o que inspirou essa deep dive de hoje. Beleza. A gente se deparou com esse blog super interessante que questiona a própria natureza do tempo. Ele parte da premissa de que o tempo, como a gente conhece, essa coisa linear, com passado, presente e futuro, pode ser só uma construção humana. Tipo uma ilusão, uma convenção que a gente criou pra organizar a vida. Exatamente. O blog argumenta que no plano astral, essa regra do tempo linear pode simplesmente não se aplicar. E aí as coisas começam a ficar realmente interessantes. Nossa, já tô sentindo que essa deep dive vai ser épica. Mas e a magia? Como é que essa ideia de um não-tempo impacta o mundo mágico? Aí que tá a grande questão. O blog se aprofunda na perspectiva da magia do caos, que já parte do princípio de que a gente molda a realidade com nossa crença e intenção, né? E se o tempo não é essa lei universal e imutável no plano astral? Pera, deixa eu ver se entendi. Você tá dizendo que se a gente aceita que o tempo pode ser fluido, as coisas que a gente cria como magia, tipo entidades, egrégoras, rituais, não precisam ficar presas a uma linha temporal fixa. Isso aí. É exatamente essa provocação do blog. Ele nos convida a imaginar um cenário onde entidades, egrégoras, até magias podem interagir com diferentes pontos do tempo sem as amarras do linear. Cara, isso é muito doido e abre um leque de possibilidades, né? Mas a mesma coisa, como é que fica a ideia de que o que é mais antigo é mais poderoso na magia? Tipo, entidades milenares, grimórios ancestrais. Se o tempo não importa tanto assim, essa hierarquia cai por terra. Boa pergunta. O blog questiona exatamente essa lógica. Ele defende que a força de uma entidade, egrégora ou ritual mágico vem da energia e da intenção que são depositadas neles, e não da idade. Então quer dizer que uma egrégora novinha em folha, criada agora, pode ser tão poderosa quanto uma entidade de 1000 anos. Exato. Se ela receber a mesma quantidade de energia, foco e intenção, por que não? A idade nesse contexto se torna quase irrelevante. O que importa é a força da conexão e a clareza do propósito. Nossa, tô chocada. É muita quebra de paradigma para uma deep dive só. Mas, falando em coisas que desafiam a lógica tradicional, o blog também menciona a física quântica, né? Sim. Ele traz alguns conceitos da física quântica, como superposição e entrelaçamento, para ilustrar como essa ideia de um tempo fluido pode fazer sentido. E como é que esses conceitos da física se conectam com a magia e o tempo no plano astral? Para quem não manja de física quântica, explica pra gente de um jeito que até eu entenda. Beleza. Tenta imaginar o seguinte. A superposição quântica, de forma bem simplificada, é a ideia de que uma partícula pode estar em vários estados ao mesmo tempo até que a gente observe. Tipo, ela tá em vários lugares ao mesmo tempo. É mais ou menos isso. E o blog sugere que a gente pode transportar essa ideia para entidades mágicas, sabe? Tipo, elas poderiam estar interagindo com vários pontos no tempo simultaneamente. Caramba, é muita loucura pra minha cabeça processar. E o entrelaçamento quântico, como é que ele entra nessa história? O entrelaçamento é ainda mais doido, imagina, duas partículas, tipo, muito distantes uma da outra, mas que continuam conectadas e se influenciando instantaneamente, mesmo à distância. Sério. Tipo uma conexão telepática entre partículas. É mais ou menos por aí. Hum. E o blog usa essa ideia para ilustrar como entidades ou energias mágicas poderiam estar interligadas através do tempo, independente da distância temporal entre elas. Uau. É muita informação para digerir. Mas me diz uma coisa. Como é que essa conexão instantânea, essa fluidez do tempo, impacta a prática mágica na realidade? Muda alguma coisa na nossa vida mágica? Muda tudo. E é isso que a gente vai explorar na próxima parte da nossa Deep Dive. Aí sim, já tô ansiosa para saber as implicações práticas dessa teoria maluca. Então, pessoal, não desgrudem os fones de ouvido que a gente já volta para continuar essa viagem. E voltamos com a nossa deep dive. Na primeira parte, a gente abriu a nossa mente para essa ideia maluca de que o tempo pode ser fluido no plano astral, né? E agora a gente vai mergulhar nas implicações práticas disso tudo. É isso aí. Vamos sair da teoria e ver como essa ideia pode transformar nossa vida mágica. Então me diz uma coisa. O que muda de verdade na prática se a gente aceita que o tempo não é uma barreira no plano astral? Olha só que interessante. Uma das coisas que o blog discute é a criação de entidades e egrégoras. Ah, entendi. Tipo, se o tempo não é linear, a gente não precisa mais se prender àquela ideia de que precisa de validação histórica para criar uma entidade, né? É isso mesmo. A gente pode se libertar dessas amarras do tempo e focar apenas na energia e na intenção que a gente coloca no momento da criação.
Tipo, você pode criar uma egrégora hoje imbuída com a sua energia e intenção para te ajudar a alcançar um objetivo sem se preocupar com linhagens ou tradições antigas. Então, na prática, eu poderia criar uma egrégora agora, do zero, sem nenhuma base em tradições milenares, e ela seria tão poderosa quanto uma entidade antiga desde que eu direcione energia e intenção para ela. Exatamente. A força da egrégora viria da sua conexão com ela, da sua energia e da clareza da sua intenção. É como se você estivesse construindo algo poderoso a partir do zero, livre das amarras do tempo. Cara, isso é revolucionário. Imagina as possibilidades. Mas e a reencarnação? O blog também fala sobre a possibilidade da reencarnação não linear, né? Como é que isso funcionaria na prática? É um conceito bem abstrato, eu confesso. Mas tenta imaginar o seguinte: e se a sua consciência, a sua essência, não estivesse presa a uma linha temporal rígida? E se você pudesse, de alguma forma, acessar memórias de vidas passadas em diferentes pontos do tempo sem seguir uma ordem cronológica? Nossa, isso teria como ter acesso a um mapa da sua alma através do tempo. Seria possível usar essa conexão com o passado e o futuro para curar traumas, evitar erros ou até mesmo mudar o rumo da sua vida. O blog levanta essas questões. Se o tempo é fluido no plano astral, a gente poderia usar a magia para reprogramar padrões e crenças limitantes que se originaram em outras vidas, impactando positivamente o nosso presente e futuro. É como se a gente pudesse ressignificar as experiências do passado e usar essa sabedoria para trilhar um caminho mais positivo no presente. É muita coisa para assimilar. Mas e a magia do tempo em si? Será que a gente conseguiria, sei lá, influenciar diretamente o passado ou o futuro? Tipo, voltar no tempo e mudar alguma coisa ou mandar um recado pro seu eu do futuro? O blog não descarta essa possibilidade. Se a gente parte do princípio de que o tempo é uma percepção, quem sabe a gente possa usar a magia para interagir com diferentes pontos da linha temporal. Tipo, curar feridas do passado, manifestar desejos no futuro, ou até mesmo, quem sabe, influenciar eventos que já aconteceram. Mas peraí, se a gente pudesse mudar o passado, não ia rolar um monte de paradoxo temporal, tipo aqueles que a gente vê em filmes de ficção científica. É uma preocupação válida. Mexer com o tempo, mesmo no plano astral, exige muita responsabilidade e consciência. O blog não entra muito nessa questão ética, mas é algo que a gente precisa ter em mente. A gente não pode sair mudando o passado por capricho, né? Precisa ter um propósito, um senso de responsabilidade muito grande. Com certeza. As consequências podem ser imprevisíveis. É fascinante pensar em todas essas possibilidades, mas a gente precisa ter cuidado para não abrir a caixa de Pandora. Mas, falando em possibilidades, como é que a gente pode começar a explorar essa ideia de tempo fluido na nossa prática mágica? O blog dá alguma dica. Olha, ele não dá um passo a passo, mas abre a nossa mente para novas formas de experimentar a magia. Ele nos convida a questionar os limites que a gente impõe à nossa prática. Se o tempo não é um fator limitante, o que você faria diferente? Que tipo de entidade você criaria? Que tipo de conexão com o passado ou futuro você buscaria? No fundo, o blog nos dá um empurrãozinho para a gente sair da caixa, né? Para a gente se libertar das regras e experimentar a magia de uma forma mais livre e criativa. Exato. E é isso que torna essa deep dive tão instigante. A gente está falando de um conceito revolucionário que nos tira da zona de conforto e nos faz repensar tudo que a gente aprendeu sobre tempo e magia. Nossa, eu tô realmente impactado com tudo isso. Me sinto como se tivesse acabado de entrar em um novo mundo mágico cheio de possibilidades. Mas confesso que ainda estou tentando processar tudo isso. É muita informação e quebra de paradigma para uma deep dive só. Eu entendo. É um conceito que realmente bagunça a nossa mente. Mas o importante é manter a mente aberta e explorar essas possibilidades com cuidado e responsabilidade. Concordo plenamente. É preciso ter cautela e discernimento para navegar nesse mar de possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, é animador pensar que a gente pode ir além das limitações do tempo e moldar a realidade de maneiras que nunca imaginamos. Exatamente. O blog nos incentiva a questionar os limites da nossa percepção e a experimentar novas formas de magia livres das amarras do tempo linear. E é isso que a gente vai continuar explorando na próxima parte da nossa Deep Dive. Que vem a parte final, então. Tô curioso para saber o que mais a gente vai descobrir nessa jornada. E você aí que está nos ouvindo, o que acha de tudo isso? Tá pronto para mergulhar nesse universo onde o tempo não manda? Fica com a gente que a gente já volta. E voltamos para finalizar nossa Deep Dive. Nossa, quanta coisa a gente viu sobre tempo e magia, né? Que viagem. Mas agora, vamos atenção um pouco. O que a gente tira de tudo isso? A gente explorou bastante coisa, né? Abriu a cabeça para possibilidades novas, mas no fim das contas o que fica pra gente? Como a gente usa essa ideia de tempo fluido na nossa vida mágica? É isso, acho que a grande lição é essa, né? Liberdade. Se a gente tira o tempo da equação, a gente se liberta de um monte de regras, de limitações. A gente pode criar, pode experimentar, pode se conectar com o passado, com o futuro, de jeitos que a gente nem imaginava. É verdade, a gente viu que a magia pode ser muito mais fluida, muito mais criativa do que a gente costuma pensar. Se a gente não fica preso a dogmas, a hierarquias, a gente pode usar nossa energia, nossa intenção,
para moldar a realidade de um jeito mais livre. Mas, com essa liberdade toda, vem uma responsabilidade enorme, né? A gente viu também que mexer com o tempo, mesmo no plano astral, não é brincadeira. Tem que ter consciência, tem que ter ética para não sair fazendo besteira por aí. Com certeza. O blog não fala muito sobre a questão ética, mas é algo que a gente precisa ter sempre em mente. A gente não pode usar essa liberdade para fazer o que quiser, né? Magia é coisa séria e mexer com o tempo exige ainda mais cuidado, mais responsabilidade. É como ter um poder nas mãos, a gente precisa usar para o bem. É tipo a energia nuclear, né? Pode ser usada para gerar energia limpa ou para construir bombas, a decisão é nossa. Exatamente, a magia, assim como a ciência, é uma ferramenta. O que define o resultado é a intenção de quem usa. E quando a gente fala de tempo, a responsabilidade é ainda maior, porque a gente está mexendo com a estrutura da realidade. E como é que a gente começa a usar essa ferramenta com responsabilidade? O que a gente pode fazer para começar a explorar essa liberdade do tempo de um jeito consciente? Olha, acho que o primeiro passo é olhar para dentro. Se observar, sabe? Como você se relaciona com o tempo? Quais são seus medos, suas expectativas em relação ao passado, presente e futuro? Quais são as crenças que te limitam? É tipo fazer uma faxina mental, né? Tirar as teias de aranha dos nossos conceitos sobre o tempo. Isso. E depois dessa faxina, você pode começar a experimentar, a se conectar com as possibilidades que o tempo fluido te oferece. Criar uma egrégora para te conectar com a sabedoria das suas vidas passadas. Usar a sua intenção para manifestar um futuro mais positivo. Nossas possibilidades são infinitas. E o mais legal é que cada um pode criar seu próprio caminho, né? Não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica. A gente vai aprendendo, experimentando e descobrindo o que funciona pra gente. É isso aí. A gente precisa ser curioso, ter coragem de experimentar coisas novas, de quebrar as regras. A magia é um universo de possibilidades e o tempo fluido abre ainda mais portas pra gente. É isso aí, pessoal. A gente espera que essa Deep Dive tenha plantado uma sementinha de curiosidade em vocês. Que vocês se sintam inspirados a explorar esse novo mundo mágico, onde o tempo não é mais uma barreira. E que vocês usem essa liberdade com sabedoria, com responsabilidade para criar uma realidade mais positiva, mais mágica para vocês e para o mundo. É isso. A gente se encontra na próxima Deep Dive com mais mistérios, mais possibilidades para a gente explorar juntos. Valeu, pessoal!